aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Um podcast voltado para aqueles que têm interesse em saber das áreas de veterinária, tanto os já formados quanto estudantes, e aquele tutor também que tem interesse nas diversas áreas, né? Hoje a gente está aqui com o Dr. Floriano, para a gente falar um pouco sobre a odontologia veterinária, né? Um tema bastante interessante, né? Deixa o Dr. Floriano se apresentar. Muitíssimo obrigado, André. Obrigado aí aos Thiagos do Plano B pelo convite. Para mim sempre é uma satisfação poder falar um pouquinho sobre odontologia veterinária. Na verdade, eu acredito que existem poucas coisas tão boas quanto conversar sobre odontologia veterinária. Então, espero que o pessoal aprecie aí. E vai ser uma ótima oportunidade de a gente tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns mitos. E a oportunidade aqui é maravilhosa de estar com vocês. É um prazer. Tranquilo. E aí, como é que é essa questão de trabalhar com odonto? Eu lembro assim, já tem um bom tempo que você trabalha com odonto. Obrigado por revelar a minha idade aqui já de maneira assim. Mas tudo bem que você revelou a sua também, né? Geralmente as pessoas me perguntam, fui seu estagiário, né? O cara já tem anos de casa aí. Mas enfim, realmente a gente começou com odontologia veterinária quando começou na veterinária, seguindo na medicina humana, as subespecializações, né? Antigamente, quando nós fazíamos veterinária, há 20, 30 anos atrás, não havia aí as especialidades, né? Na verdade, formavam-se generalistas, muito mais o curso de medicina veterinária é voltado para a área de produção, para uma área onde a produção de alimentos de origem animal é o que mais emprega, né? O que mais pega força de trabalho na medicina veterinária, e sendo a clínica de pequenos animais um irmão menor, né? Um espaço pequeno do mercado que era englobada nessa época. Como também se desenvolveu a relação do ser humano com os seus animais de estimação, hoje praticamente sendo membros da família, né? Também se desenvolveu a medicina veterinária de pequenos animais. Era comum, então, já naquela época, pensarmos em especialistas, especialidades na área, mais do que o clínico geral. Então começou a se formar médicos veterinários de pequenos animais especializados nas diversas áreas do conhecimento da medicina veterinária. Então nós tínhamos dermatologistas, cardiologistas, anestesistas, ortopedistas e, claro, a odontologia veterinária surgiu também. Mais comum já nos Estados Unidos, no início da década de 80, talvez um pouco até antes, com o Dr. Harvey nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Dr. Marco Antônio Joso, lá da Universidade de São Paulo, foi o primeiro especialista, na verdade, né, na área no Brasil. Ele é um board certificate lá nos Estados Unidos e trouxe a especialidade para aqui. Junto com ele, nessa mesma época, no início dos anos 80 ali, o Dr. Marcelo Rosa, que nós temos a graça de ter aqui à disposição em Brasília, também começou a divulgar e trabalhar mais intensamente na área de odontologia veterinária para pequenos animais. Então, eu na faculdade eu já pensava em trabalhar assim com pequenos animais. Na verdade, entrei na faculdade com outra missão, né? Acontece com todos os veterinários, André. Eu entrei, metade do meu curso foi todo voltado para a produção. Aí quando eu fiz clínica cirúrgica que eu caí para... Normal. Eu também comecei para trabalhar com pequenos ruminantes. Era meu grande sonho, porque eu fui muito influenciado pela época do Globo Rural, você lembra? No Globo Rural. E aí eu queria, por tudo, trabalhar naquela sessão de responde de cartas aí. Quando entrava o veterinário, para mim é igual entrar numa estrela de rock. O veterinário vai falar. Então, eu queria trabalhar com pequenos ruminantes. Só que eu via dificuldade. Lá na metade do curso eu já via dificuldade intensa de trabalhar com produção aqui em Brasília. Eu não tinha planos de sair de Brasília. Eu gostaria desde aquela época eu gostaria de exercer minha atividade profissional aqui em Brasília. E minha irmã é dentista, por influência dela. Ela falou assim, olha, não existe odontologia em pequenos animais? Naquela época não tinha internet, essas coisas, né? Esses luxos de hoje. Então aí eu procurei, vi que tinha já um serviço especializado oferecido em São Paulo pelo pessoal do Odontovet, mas ainda assim no outro estado, para mim era complicado sair.
E aqui em Brasília tinha esse Dr. Marcelo Rosa, que foi um dos pioneiros da especialidade no Brasil também. Com uma escola absolutamente diferente da do Dr. Josi em São Paulo, uma coisa que era mais desenvolvida por ele, mas ele estava aqui. Então, o conheci no meio da faculdade, eu vi que existia, eu vi que era possível, e desde então, desde o meio da faculdade até o final, eu já formatei a minha formação para exercer odontologia veterinária. Já saí para fazer o estágio supervisionado na Odontovete São Paulo, conheci lá, já emendei uma especialização e estou atuando aí, já tem 20 anos na especialidade. Tempinho já, né? Pois é. É uma pena a gente conta assim, né, como a história veterinária, como se 20 anos fosse muita coisa. Para a história da medicina veterinária não é nada, né? É um risco, mas é incrível acompanhar a olhos vistos como as especialidades desenvolveram. Odontologia é a minha área, mas eu vi crescer aí na nossa frente o diagnóstico por imagem, terapias alternativas, o quanto a medicina veterinária desenvolveu nos últimos anos. Sim, e essas especialidades, né? Eu formei em 2003, então também já estou caminhando para os 20 anos. Ai, minha nossa, pois é, a gente revela assim a idade. É que antigamente a gente falava assim, eu sempre falo, antigamente o veterinário tinha que saber um pouquinho de coisa sobre tudo, né? Hoje a gente sabe um montão de coisa sobre uma coisinha pequena. Então, isso é uma tendência absolutamente benéfico, comum. Né? Também. Não, eu acho que absolutamente tem a ver com o desenvolvimento da medicina veterinária de pequenos animais. Os clientes hoje estão mais informados, já sabe, geralmente já vem no seu consultório só para ratificar, né, o seu diagnóstico no Dr. Google. mais específico, né? Isso, então não adianta a gente falar besteira, a gente propiciar e proferir alguns mitos, essas coisas, porque eles estão conscientes, eles têm acesso a mais informação, são clientes mais exigentes por conta disso, e estamos seguindo uma tendência da sociedade de informação. Acho que é comum. Mesmo dentro das especialidades agora, eu vejo crescer as subespecialidades. Dentro da odontologia veterinária de pequenos animais, nós temos áreas como a odontologia humana tem também, a periodontia, a endodontia, a implantodontologia, a ortodontia, né? Então nós temos dentro da Odontosul, nossa equipe, que é bem grande, formada hoje por 6 dentistas, subespecialidades. Tem dentista que trabalha mais com ortodontia, tem dentista veterinário que trabalha mais com endodontia e seguindo as diversas especialidades também, subespecialidades também. É absolutamente um caminho sem volta, né? Não tem como regredir mais disso não. E como é que surgiu a ideia da Odontosul? Então, eu comecei depois com o Dr. Marcelo Rosa trabalhando, terceirizando o serviço de odontologia dentro dos hospitais. E fui muito bem recebido, sempre fui muito bem recebido, porque, como eu falei, acho que os profissionais já ansiavam, né, já desejavam isso de muito. Mas não foi uma coisa para formatar um centro odontológico exclusivo, especializado em odontologia veterinária, não foi da noite para o dia, não. O mercado, talvez naquela época, 20 anos atrás, não estivesse preparado para um centro odontológico veterinário especializado exclusivo. Então, durante muitos anos, durante mais de 10 anos, durante 10, 15 anos, a gente meio que testou o mercado. Então, a gente tem que formatar e esperar que o cliente desejasse, resolvesse investir no seu animal nessa especialidade, para que pudéssemos garantir a sobrevivência do negócio. Porque quando a gente estava dentro do hospital veterinário, a gente era triado pelo clínico geral e vinha para a gente. Então, a gente estava esperando. Agora a gente tem que fomentar ainda a necessidade do tratamento, a existência da especialidade na cabeça dos clientes. É diferente. Então, eles hoje nos procuram diretamente, né? Porque talvez pesquisem na internet ou de boca a boca, mas hoje o trabalho é feito diretamente do cliente com a Odontosul. Então, quando o mercado estava, na nossa concepção, preparado para receber uma clínica exclusiva de especialidade, a gente montou a Odontosul
com bastante determinação. O mercado recebeu muito bem, os clientes receberam muito bem, né? Porque também existem muitas diferenças de um tratamento que a gente oferece dentro do hospital ou como a gente oferece dentro de uma clínica só de odontologia. É uma coisa bem mais nichada, a gente controla mais as etapas da triagem, do tratamento e também do pós-venda com o cliente. Ficou bem melhor para a gente, achou que estava mais confortável. Legal. E a aceitação tem sido boa, né? Atualmente. Sim, a gente tem crescido o número de tratamentos, de pessoas alcançadas, de animais tratados, né? A gente percebe a olhos vistos aí que antigamente, onde tinha aquela formatação da desnecessidade do tratamento, aquelas ideias equivocadas sobre odontologia veterinária, sobre odontologia dos animais, vem caindo por terra e cada dia a gente tem crescido mais um pouquinho. Graças a, como falei, o tutor hoje, o tutor de cão e gato, principalmente o de gato, né, que é mais próximo ainda ao seu animal, exige um tratamento absolutamente diferenciado. Não existe mais lugar no mercado para aquele tratamento genérico, né, aquela recepção cheia de bicho, às vezes com aquelas imagens feias, né, é tudo muito humanizado, horário marcado, né, facilita bastante, né, também trabalhar com agenda. Hoje, né, se mostrou uma necessidade, né? Veio a pandemia aí e a gente viu que é um contrassenso, né? A gente imaginava que uma recepção lotada de pacientes e clientes seria uma coisa desejável para qualquer negócio. Hoje a gente tem que trabalhar ao contrário, né? Falando, não quero essa recepção cheia, quero vazia, quero cada cliente no seu horário. A gente tenta fazer isso já desde antes da pandemia, para tentar tratar o cliente de maneira diferenciada, né? Então o agendamento, ele vai estar lá, não vai esperar, muito dificilmente ele vai encontrar 2, 3 tutores com seus animais que podem estranhar um ao outro. Reduz o estresse também do animal, né? Para gato, principalmente numa recepção, não pode ter cachorro e gato junto, né? Preferencialmente. Quando não é possível ter um local absolutamente distinto para os felinos, a gente orienta a agendar em horários diferentes, né? Para que gatos e cães não se encontrem ali. Então, realmente gera um estresse desnecessário. O agendamento, né? É uma das coisas boas da pandemia, se a gente pode dizer assim, né? E falando assim, acaba que também é um tipo de medicina preventiva, né? Você cuidar da boca do animal, dessa parte da odontologia. Qual é o ideal que se faça esse acompanhamento? Então, olha só. Não existe saúde geral sem saúde odontológica. Para o ser humano é absolutamente perceptível e já de conhecimento público, né? Na verdade, eu não gosto muito de antropomorfizar, não, né? Colocar exemplos da medicina humana para a veterinária, às vezes não funciona bem. Mas para a odontologia, serve. A doença mais comum que acomete cães e gatos, dentre todas, é a doença periodontal. É uma doença de importância odontológica, onde o tratamento odontológico visa tratar a doença mais comum que acomete os cães e gatos. Então, assim, eu costumo falar sempre que necessário. Se desde quando o filhotinho a gente tiver um acesso de uma consulta pediátrica e mostrar que os animaizinhos têm dentes, que os animaizinhos precisam escovar os dentes, que precisam ter a saúde odontológica visando a manutenção da qualidade de vida e a longevidade do paciente, talvez, quiçá, nunca precisar de tratamentos odontológicos, né? Mas sempre que é necessário precisar, não deixar a coisa se prolongar, porque o tratamento curativo é muito pior, melhor uma prevenção. O padrão ouro da saúde odontológica. O padrão ouro é higienização frequente e visitas regulares ao dentista. Então, nos seres humanos, também nos animais, né? Vai ter um momento ou outro que vai precisar de uma avaliação odontológica para manutenção da saúde do pet, né? Eu avalio ali, talvez uma consulta pediátrica, ali no período de troca dos dentes. Cãezinho e gatinhos são difiodontes, assim como os seres humanos apresentam uma troca dentária durante a vida. Ali por volta dos 30 a 45 dias, erupcionam os dentinhos de leite, que vão ser
substituído pelos dentinhos permanentes por volta ali dos 5 ou 7 meses de idade. E talvez nesse período de troca dos dentes, 5 a 7 meses, seja um momento ideal para levar o pet ao dentista a primeira vez. Aí a gente vai falar sobre a escovação, sobre a manutenção, sobre os sinais clínicos mais evidentes e depois daí sempre que necessário, né? Aí vai depender muito da índole de cada paciente e da paciência do tutor em realizar a profilaxia para uma nova visita ao dentista, né? Quanto menor o cão, maior são os dentes proporcionalmente, né? Então, cães de raça Toy, York, Lhasa, Shih Tzu, Maltese, Poodle, são todos que têm os dentes muito grandes proporcionalmente. Então, esses animaizinhos com dentes maiores proporcionalmente vão precisar de mais cuidados odontológicos. Sem falar nos braquicefálicos, né? Nos pugs, boxers, bulldogs, esses todos já têm os dentes apinhados naturalmente, por uma maxila que seja mais curta. Pois é, esses são, né? Esses devem ir com mais frequência ainda, porque só a higienização talvez não seja o suficiente para manter a qualidade de vida. Então, depois de filhotinho, sempre que necessário, depender da disponibilidade do tutor em realizar as profilaxias. Eu não gosto muito, André, de falar para o tutor vir de tanto em tanto tempo. Eu sempre falo, vamos manter a profilaxia e vir quando necessário. Mas uma vez a doença periodontal instalada, aí tem que tratar. Não pode postergar, né? Então tem que, uma vez que tem tártaro na boca, tártaro é aquela crosta acastanhada que a gente diz sobre a coroa dos dentes, e não é o problema, é um sinal clínico da infecção da estrutura de suporte do dente, que é a doença periodontal. Então, já tem o tártaro instalado, melhor não vai ficar. Então aí a gente tem que procurar o dentista para dar... se buscar logo no início, né? Ai, por favor, né? Tem aquela velha lenda, né, de, ai meu Deus, vamos esperar piorar para tratar. Isso não serve para especialidade nenhuma. Você imagina um cardiologista, né, esperando, tô vendo que o coração está tendo problema, vamos esperar ter desmaio, vamos esperar ter, né, para a gente poder tratar. Ortopedista, né, o animalzinho tá mancando ali, tá com uma claudicação, vamos esperar ele parar de andar para a gente putar a pata. Não existe isso, né? Então é um papo de louco se dizer que tem que esperar a doença avançar a um determinado nível para justificar o tratamento. Não, o tratamento da doença você faz no início. Tem tártaro, tem que levar, né? Melhor não vai ficar, sozinho não vai ficar. A tendência é sempre progredir, né? A doença periodontal depende muito responde muito à imunologia do paciente, né? Se o paciente, por isso animaizinhos mais velhos, onde a imunologia já perde a sua capacidade imunológica de responder às agressões, às infecções, ele vai tendo aí uma diminuição na capacidade de responder às agressões da doença. Então, a doença periodontal, ela estabiliza, dependendo da saúde do paciente, ou piora. Estabiliza ou piora. Ela nunca regride, ela nunca volta ao status quo sem o devido tratamento. Então, precisa sim, tratar logo no começo é o melhor dos meios. O tratamento é mais rápido, não se perde dentes, é uma coisa muito mais suave, mais tranquila, é o melhor momento para tratar no começo da doença. Fala um pouco, né? A gente estava conversando um pouco antes a respeito desses mitos sim. e dessas verdades, né? A questão do mau hálito do cão. Pois é, a gente tem lá uma série de... Vai conversar com o cliente na consulta, nossas consultas são demoradas, mais de hora, assim, e talvez a gente não fale uma parte do que é necessário o suficiente para saber. Mas, invariavelmente, algumas questões, algumas dúvidas sempre são mais frequentes, né? E talvez a dúvida número 1 é esse do mau hálito, né? O mau halitose, o mau hálito é o sinal clínico número 1 de que existe alguma coisa errada acontecendo na cavidade oral. Muitos tutores já falam, mas é comum, né, ter esse mau hálito, é normal. Eu falo, olha, comum mas normal não é, né? A halitose, como eu falei, é o sinal clínico mais evidente de que existe alguma coisa errada na cavidade oral do paciente, é o mais fácil de sentir. E geralmente é o que leva o tutor a levar o cãozinho para um tratamento odontológico, né? Leva o tutor a levar o cãozinho para um tratamento especializado. Mas isso, infelizmente,
já num estado bem mais avançado do que seria o desejado, né? Quando já tem um estado de halitose, já existem uma grande quantidade de degradação de células bacterianas, que é por isso que acontece a halitose, né? Quando elas começam a degradar, como posso lançar aqueles compostos voláteis de enxofre, então você sente aquele cheirinho de ruim, aquele cheirinho de podre, onde não é o ideal, né? Já a situação já está bem mais grave. Mas não é comum. Se tem mau hálito, é sinal de que existe alguma coisa errada na boca e precisa levar ao tratamento odontológico com urgência. E geralmente assim, pela sua experiência, como é que você percebe? Que é mais cão ou mais gato que chega com a reclamação mais frequente? Você sabe que deve ouvir de muitas vezes. Toda vez que já tiveram vários convidados aqui, né? E eles já podem ter passado essa percepção. Quando, lá na década de 90, que a gente formou, era muito a relação de cães e gatos que vinham na clínica, assim, a cada 10 cães era um gato. Né? Era muito incomum. Quando aparecia um gato lá, era a coisa mais rara. Isso é uma tendência no mundo, que essa relação está diminuindo a cada ano. Hoje já é meio a meio. A gente já percebe que cada 10 cães vem 8 gatos. Quiçá tem semanas que a gente trata muito mais gato do que cão. O gato vem tomando lugar no coração dos brasileiros. Nos lares, com a característica de relação que o homem moderno tem com o trabalho, com o seu lazer e tal, ele tem perdido talvez aquele tempo que se dedicava ao seu cão, que ficava no quintal. O homem moderno prefere ter gatos. Isso nos países desenvolvidos, né, da América do Norte, na maioria dos países da Europa, os gatos já são maioria dentro dos lares dessas pessoas. E aqui no Brasil a gente observa a mesma tendência. Então, assim, vem hoje tanto o cão quanto o gato, mas em pouco tempo a gente vai ver mais gatos indo procurando serviços especializados de veterinários. O que eu percebo é que o tutor de gato ele é mais detalhista. Olha só. Isso ajuda bastante também, né? Tutor de gato, acho que ele é mais próximo ao seu animal. É claro que existe, de maneira geral, tutores de cães, daqueles cães que ficam mais isolados, mais longe da casa, cães de trabalho, que existem um outro tipo de relação com os seus donos, né, com seus tutores. O gato geralmente é um bicho que fica muito mais próximo aos tutores. E eles têm um comportamento mais linear. Eles são mais sistemáticos e têm um comportamento mais previsível. Se foge desse comportamento previsível, o tutor logo percebe. Então eles são muito mais próximos, mais atentos à saúde odontológica do gato, né? Talvez o cãozinho ele fique 1-2 dias sem comer, o cara não comeu hoje, dá uma comida mais gostosa, o cachorrinho volta a comer. Gatinho, se alguma coisa está errada, faz lá a sua necessidade fora do local certo, não come, emagrece, tem algum outro sinal clínico que fica mais evidente ao dono que está mais próximo. Então, eles são, em geral, são mais atentos, são mais próximos dos animais e, de maneira geral, a característica dos gateiros aí, né, são sim mais exigentes, mais detalhistas, querem um tratamento absolutamente distinto, né? Porque gatos não são cães pequenos, né? Tem uma fisiologia, uma necessidade, uma forma de atendimento e de tratamento absolutamente distinta dos cães. E é normal ou aceitável que eles venham perdendo o dente ao longo do... Esse é outro mitozinho, né? Que a gente fala, olha... Sim, eu já peguei alguns animais, principalmente esses cães mais velhinhos, maiores. Não, maiores. Tipo pitbull, mania de roer grade. Mas é fratura, né? Olha só, quando a gente fala que o mas de forma normal, sem ser o que leva a maioria absoluta dos nossos pacientes para a doença periodontal, que é a doença mais frequente nos cães e gatos, mais frequente de todas, não é só odontológica não, tá? 85% dos cães e gatos acima de 3 anos de idade tem algum grau de doença periodontal. Acho que eu trouxe um videozinho aí, o primeiro videozinho, que mostra a evolução da doença periodontal, só para o pessoal entender o que é isso. É tão comum. Esse aqui é um videozinho que eu puxei aí da internet, já está até virou clássico aí,
onde mostra que só 1/3 dos dentes é visível lá de fora da boca, na linha abaixo da gengiva. Então a coroa do dente é a menor parte. E quando as estruturas de suporte do dente começam a se inflamar e infeccionar, aí nós temos aí uma periodontite. Esse é o que a gente vê por fora. Esse aí é o tártaro, né? Mas o tártaro, do jeito que cresce em cima da coroa, ele também cresce em direção às estruturas de suporte do dente. Vermelhidão. Isso, é o primeiro sinal clínico, além da litose, nós temos que ter a gengivite. E quando esse tártaro aí, essas bactérias, essa colônia de bactérias cresce em direção às estruturas de suporte do dente, o dente perde a sua sustentação. Isso, em situações mais graves, já vai perder, ou vai fazer com que o animalzinho perca a sustentabilidade para esse dente, e os substratos bacterianos ganham a circulação, causando infecção em outros órgãos. Aí você já é instalada a doença periodontal. Então, o ideal é não deixar chegar nesse ponto, não deixar os dentinhos limpos. Deixar os dentinhos saudáveis significa fazer a manutenção da qualidade de vida e da saúde desse paciente, né? Então, quando a gente já tem uma situação de doença periodontal instalada nesses animaizinhos, é comum que um dentinho ou outro seja perdido, né, por conta do avançar da enfermidade periodontal. Mas eu falava que os animaizinhos pequenos têm muita doença periodontal, tem mais doença periodontal que os animaizinhos grandes. E animaizinhos grandes, nós vamos ter problemas de fratura, geralmente. Esse aqui é o caso número 1 que eles levam, porque eles são maiores, os dentes são menores proporcionalmente, e permite aí exercícios periodontais que vão favorecer o não acúmulo de placa bacteriana e de cálculo ao redor dos dentes. Então, eles têm menos problemas de doença periodontal. Então, labrador, pastor alemão, golden retriever, esses animaizinhos têm menos problemas de doença periodontal, mas tem problema de fratura. Quando se perde o dentinho, seja por tratamento odontológico, que às vezes é necessário fazer, né, porque a gente extrai muitos dentinhos no tratamento odontológico em casos avançados. Né, quando o dentinho não há condição de se permanecer na boca, o tratamento para realizar a desinfecção dessa cavidade oral é extrair o dente. E em animaizinhos de grande porte, a gente pode fazer a extração de um dente fraturado ou então o tratamento de canal. Então, até uns videozinhos mais tarde, a gente coloca aí do tratamento de canal para ver como é que faz. Isso para manter esse órgão dental na boca. Mas a grande verdade é que o dentinho não vai fazer a menor diferença para a manutenção da qualidade de vida do paciente. Os carnívoros, né, os cães e gatos, eles não são seres onívoros como nós, que precisam mastigar o alimento para misturar com a saliva para iniciar o processo digestório. O processo digestório dos carnívoros começam no estômago. Então, você vê aquela ração comercial que você compra lá, tem lá baixo nível de amido ou zero amido, porque eles não conseguem digerir esse nutriente. Então, eles usam os dentes da natureza para diversas funções. Defesa, caçar a presa, rasgar a carne, engolir, né? Inoculação de peçonha, interação sexual, fonação, locomoção, né? Aquela morsa na tundra, né? Ela finca lá o canino e se locomove, né? Então, os dentes são utilizados pelos animais na natureza para diversos motivos. Cães e gatos, menos para mastigar, eles não mastigam. Então, é o comum mesmo desengolirem o alimento. Você pode reparar em casa aí, quem for tutor de cão e gato, quando ele regurgita o alimento, por qualquer motivo que seja, tá lá os grãozinhos de ração inteirinho. Isso é o comum, é o normal. Então a ausência do dente não vai causar nenhum problema para a manutenção da qualidade de vida dos cãezinhos e dos cachorrinhos dentro de casa. Na natureza já é uma outra questão. Os animaizinhos precisam dos dentes, animaizinhos mantidos aí em conservatórios, em zoológicos, precisam dos dentes para outras funções. Né? Então a gente tenta preservar o máximo possível, mas a extração do dentinho, ou quando o dentinho se perde por qualquer outro motivo, não é problema para a manutenção da qualidade desses animais, não. Podem ver muito bem. E a questão de uma comida caseira e ração, ainda nessa questão dos mitos. A comida caseira, ela favorece... Aí eu vou servir um pouquinho de água aqui primeiro, porque eu falo demais, viu? E aí eu vou perdendo. Como eu falei, assim, é uma coisa boa a gente falar sobre odontologia veterinária, mas você também precisa de combustível para a voz aqui, né? Vou beber um pouquinho d'água aqui para lubrificar. Você falava aí da ração, né? Da ração, porque, assim,
quando eu formei, tudo, a gente falava muito que a ração serve como abrasão do dente, tudo diferente da comida caseira, que não vai ter aquela abrasão. Isso também é verdade, não é? Em parte sim. A gente acabou de falar que os cãezinhos e gatos não mastigam. Então, assim, né, você vai dar uma ração com a esperança de que ele limpe os dentes quando está comendo. Então seria pra gente também, né? Vamos substituir nossa escovação diária por uma maçã. E mastiga uma maçã e tá tudo bem. Infelizmente não funciona assim. É claro que uma ração comercial vai propiciar, quando o pellet é maior, mais duro, mais resistente, algum tipo de exercício periodontal, onde talvez auxilie a manutenção da saúde do periodonto. Mas, em teoria, né? Porque do jeito que você tem um lado preferido de fracionar o alimento, de mastigar o alimento, o cachorrinho e o gatinho tem também. Então, quando a gente oferecer essa ração, ele geralmente vai levar para o seu ladinho de segurança, né? Ladinho lado direito, esquerdo. Então vai sempre roer. Geralmente o quarto premolar, que é o dentão grande de cima, com o molar inferior, que é o dentão grande de baixo, e vai roer, né? Esse roer, esse ato de roer aí do pele da ração talvez propicie mesmo um acúmulo menor de cálculo dental. Mas a doença periodontal acontece nas estruturas de suporte, abaixo da gengiva, onde a gente não está vendo, onde o alimento não vai ter nenhum tipo de reflexo para manutenção ou não da saúde odontológica. Então é um mito você dizer que ele come ração e vai ter menos doença periodontal. Não reflete diretamente assim, depende de uma série de fatores, onde a genética, porte do animal, capacidade imunológica, né, a raça, a conformação cefálica parecem ser muito mais determinantes para a manutenção da saúde do periodonto do que o tipo de alimentação. Então, assim, pode dar ração? Pode dar alimentação natural? Pode, também está em voga aí, né? O pessoal tem adorado oferecer uma alimentação cada vez mais natural para o seu pet. Então, pode dar alimentação natural? Pode dar comida caseira balanceada? Pode. Procure um nutrólogo veterinário para fazer lá o fracionamento dos nutrientes que o cãozinho, que o gatinho precisa, porque são diferentes, né? Mas das necessidades humanas, mas aparentemente não está diretamente relacionado. Tem alguma relação, mas não é diretamente relacionado. Então, o tipo de alimentação um pouco influencia ou não na manutenção da saúde odontológica. Escovar os dentes, sim. Escovar os dentes tem uma relação direta. Animaizinhos que escovam os dentes têm menos doença periodontal que os animaizinhos que não escovam. Isso é pacífico. E eles precisam dessa escovação com qual frequência é o ideal? Pois é, mas olha os anos que a experiência aí, os anos me mostraram. Quando a gente saiu lá da formação, lá da especialização de odontologia, a gente viu que o ciclo aí da formação da placa bacteriana, que é a doença periodontal, ela se inicia com a formação da placa bacteriana na coroa dos dentes. Placa bacteriana é aquela massinha branca que a gente acorda pela manhã, sente o dentinho rugoso, ou depois vai para uma feijoada, né, sente aquele dentinho rugoso, às vezes passa a unha, vem aquela massinha branca, aquilo é a placa bacteriana, aquilo é uma colônia de bactérias, né? Essa colônia de bactérias se fixa em superfícies úmidas com nutrientes, e os dentes estão lá propiciando o agregamento dessas bactérias ao redor da coroa dental. Quando esses dentinhos com placa bacteriana não são escovados, essa placa bacteriana não é desorganizada, não é rompida, essa colônia de bactérias que é grudenta forma uma película aderida ao redor do dente, de maneira tal que a escovação não rompe mais, né? Então a gente tem que fazer a escovação até que essa película aderida não se organize ao redor dos dentes. Se organizou, não adianta escovar, porque a doença periodontal, lembra, ela não recua, ela só estabiliza ou só avança. Então o ideal é você fazer a escovação de maneira a impedir a organização da placa bacteriana. Isso acontece, em média, a cada 72 horas. Então, para a doença periodontal, uma frequência de escovação de a cada 72 horas ou menos do que isso seria o ideal. Mas isso, lembra que eu falei lá no começo da formação. A gente falou, tem que escovar dia sim, dia não, ou todo dia e tal, para evitar a doença periodontal. Hoje eu falo o seguinte: escove o que você conseguir escovar.
Antigamente eu não era pai de menino, né, o Matheus, meu filho, eu não tinha 3 gatos, não tinha 2 cachorros, então era difícil eu imaginar que trabalhando o dia todo, cuidando de boca o dia todo e cuida de menino, meu filho pelado, né, que eu chamo filho pelado, filho peludo. Cuido do filho pelado, dos filhos peludos e ainda me sobra tempo o dia todinho cuidando de boca de cachorro para escovar o dente do cachorro quando chega em casa. Eu sei que é pedir demais para determinados tutores. Então eu falo, faça o que você conseguir fazer. Se você conseguir fazer todo dia, maravilha. Se conseguir fazer a cada 2 dias, muito bom. 3 dias, olha aí, tá no ideal. Olha só, não é 3 dias. Se você conseguir fazer uma vez por semana, vai ser uma vez por semana. Mas talvez ele vá precisar de tratamentos de maneira mais precoce do que animaizinhos que têm uma higienização dental mais frequente, né? Tem um videozinho, acho que é o último videozinho que eu coloquei aí, de uma escovação dental, que aí eu vou comentar, acho interessante comentar sobre como fazer essa escovação dental, né? A escovação dental, esse é um exame clínico, acho o último. A escovação dental, esse é o tratamento de canal, depois a gente vê esse tratamento de canal. Eu aprontei aqui com o Thiago, né, Thiago? Você colocou o videozinho no último, assim, eu falei, o videozinho apareceu logo no começo. Aí, pronto, tem uma escovação dental. Olha só, escovação dental deve ser realizada com escova humana, de cerdas macias, não precisa ser escova veterinária. Escova veterinária, geralmente a escova do pet shop não tem muita qualidade e as cerdas são duras. Se as cerdas são duras, vai machucar o animalzinho, não vai permitir. A rejeitar também, né? Exatamente. Então a gente não precisa de pasta. A pasta é desimportante para a manutenção da saúde odontológica. Mas se você quiser usar pasta, tem que usar pasta veterinária. Pasta veterinária não tem flúor, que é tóxico, o animalzinho não cospe, né? Não tem sabão, que irrita a mucosa gástrica, e ademais é mais abrasivo, além de ter um sabor agradável ao paladar do cão. Isso favorece o condicionamento para a escovação. Mas, ademais disso, a frequência vai fazer uma diferença significativa, mas talvez a dica número 1 para realizar a conseguir fazer a escovação da boquinha do cão e do gato, é a gente fazer isso como uma coisa agradável ao pet. Né? A gente não pode, imagina, depois que eu falei, né, que eu o dia todinho cuidando de boca de cachorro, e cuida de filho pelado para cá, e cuida de filho peludo do outro lado, imagina se eu tivesse que chegar em casa e ainda, olha, hoje eu vou escovar o seu dente, custa vir para cá, eu ia pegar a escova, esse cachorro para um lado, eu para o outro, e a gente não ia entrar no acordo. O ideal que a gente tem que fazer é no momento que a gente esteja relaxado, e que o animalzinho também esteja relaxado. Então, quando você chegar em casa, estiver tranquilo, estiver calmo para assistir aquela série, para assistir a sua televisão, está mais tranquilo, aquele momento que o cachorrinho chega perto de você, é o momento que você tem a escova pertinho e você vai massageando aos pouquinhos os dentinhos dele. É um processo, não se faz de uma hora para outra, a gente vai fazendo aos pouquinhos. No primeiro momento, a gente vai só manipulando a cavidade oral pelo lado de fora, depois apresenta a escova dental para ele sentir o cheiro, faz uma brincadeira, escova o focinho, escova o lábio. Se usar a pasta veterinária que tem um sabor que agrada ao paladar deles, deixa ele lamber a pasta, mas em teoria pode ser um quitute, pode ser alguma coisa, uma coisa que ele goste, e você vai brincando de escovar os dentes ali. Não pode fazer forçado, de jeito nenhum. Senão vai virar um condicionamento negativo, vai ser o contrário, você vai pegar a pasta e vai sair correndo. E qual seria a melhor época para você começar esse condicionamento? Quanto mais novo, melhor. De filhote. Animaizinhos mais velhos, naquela consulta pediátrica, que é o melhor momento. Quando ele está trocando dos dentinhos, dos 5 para 7 meses, aquela fase do rói tudo. Geralmente o tênis importado, né? O sapato caro. O rodapé da mesa. Casa. A minha roeu o portal da porta. Nossa, tem gente que rola ali o para-choque do carro, geralmente carro importado, são os preferidos dele, né? Então, olha só, aqui era um período que traz um pouquinho de incômodo. Então, assim como os bebês que estão com os dentes erupcionando, os cachorrinhos e gatinhos nessa época de troca dos dentes vão sentir uma agonia, uma coceirazinha. Então, eles vão realmente roer para poder passar isso. É o momento que a gente pode dar brinquedinhos mastigáveis, brinquedinhos
moles, não pode dar brinquedinho duro. Brinquedinho duro fratura dente, né? A gente não pode dar nenhum ossinho natural, nylabone, nenhuma coisa que eles possam mastigar que seja duro demais para os dentes, senão vai causar fraturas. Mas nesse período de troca de dente você pode dar um brinquedinho para poder ele roer e sentir um pouquinho mais confortável. Nesse momento seria o momento ideal para a gente iniciar a manipulação da cavidade oral. Tá? Eles vão sentir uma agoniazinha, mas trocou os dentinhos que seja, a gente já começa a manipular a cavidade oral, apresentar a escova e fazendo a escovação de maneira tranquila, calma, aos pouquinhos, num processo que ele possa entender. Se o seu animalzinho não permite a manipulação da cavidade oral, ou porque ele tem algum trauma ou tem alguma dor. Né? Uma dor, é claro, ele vai tentar se defender, não vai deixar escovar o dente, e aí você pode imaginar que existe alguma coisa de errado. Né? E a gente tem trauma, o dente já doeu alguma vez, eles também vão se proteger, porque ele tem um condicionamento negativo. Vai doer, ele já tenta se proteger, não deixa fazer. Então, é muito comum em animaizinhos no pós-tratamento, né? Um tratamento odontológico, onde já está a doença bastante avançada, é necessário fazer aí a escovação posterior, a gente tem que recondicioná-lo, a mostrar para ele que não dói mais mexer na cavidade oral. Uma vantagem também de você iniciando essa escovação logo cedo é que a primeira vez ele aceita normal. Primeira vez que você nota ali que ele já está mais relutante e tudo, é sinal de que ele pode ter já alguma alteração que precise intervir. Sem dúvida, é um sinal clínico. A percepção de dor na cavidade oral dos animais é uma coisa muito, muito tênue, muito delicada. Você tem que ter uma perspicácia muito grande. Talvez só os profissionais médicos veterinários tenham essa sensibilidade por estar treinando, lidando com diversos animais diferentes todos os dias. Então, para o tutor, mesmo para os veterinários mais experientes, para os estudantes, a percepção da diagnóstico da dor odontológica é muito singela, muito delicada. Então, assim, mudança de comportamento, né? Então você vai estar através da anamnese do paciente, né? O relatório do tutor, ele era assim, hoje ele era assado. Ele gostava de carinho, hoje não gosta mais. Ele comia, ficava perto de mim, agora ele come e se esconde. Né? Então essas mudanças abruptas de comportamento, passar a pata na boca, né? Comer em pequenas frações, perda de peso, né? Também está relacionado à odontológica. Claro que massas visíveis, hemorragias, né? Gengivites, cálculo dental, tártaro, então isso é tudo muito fácil de ver, né? Tá nos olhos saltados. E uma coisa que agrava essa percepção de dor é que a doença periodontal, que é a doença mais comum que a gente trata, né? Na odontologia veterinária, ela não dói agudamente. O paciente não vai reclamar de uma dor aguda. A fase aguda da doença periodontal é pequena, 2-3 dias, atingiu o canal, a polpa morre e o paciente não sente mais dor. A doença periodontal assemelha-se a uma agonia, uma coceira. É assim nos seres humanos também. Tem pessoas que têm mais sensibilidade nos dentes, que precisam de uma visitas mais regulares ao dentista, mas em geral aquelas que têm doença periodontal mais avançada não sentem dor. É uma doença muito ingrata, porque ela não manda sinais clássicos para a pessoa procurar o tratamento precocemente. Quando a pessoa vai tratando, vai deixando, já perdeu o dente, por retração gengival, perda óssea, mobilidade dental. E aí a mesma coisa acontece nos animais, eles não manifestam, ele vai continuar comendo, vai continuar bebendo, vai ter uma baixa na qualidade de vida. De vez em quando vai deixar 1-2 dias sem comer, naquela fase aguda, mas depois volta a comer normalmente. E a pessoa vai postergando, não é tão problema deixar os dentes assim, porque ele está comendo, está bebendo, está bem. Mas é porque ela não dói. O grande problema é a infecção que deixa, né? São substratos, a infecção constante. Toda vez que o animalzinho abre e fecha a boca, esses substratos bacterianos ganham circulação e vão causar infecção em outros órgãos. Esse é o porém do não tratamento, né? Não só a dor. Dentes fraturados, massas visíveis, tumores, né? Esses sim causam dor mais aguda e mais fácil de perceber. Você citou a questão dos ossos, né? E aí, é uma boa, não é uma boa? Ai, meu Deus. Quando os comportamentalistas vão me matar, né? Eu falo assim, nossa, é da natureza do cão e tal, ele precisa, ele gosta, ele quer. Então, olha só. Porque quando o comportamentalista veio, a gente
citou a questão da castração e comportamento. Minha já nossa. deu treta também. Pois é, essas polêmicas, né? Mas eu já aprendi a ser um cara, né? Como eu falei mais uma vez, né? A idade vai dando pra gente. Os cabelos brancos, né, André? Vão dando pra gente a paciência, a gente vai ficando mais tranquilo, não debater. Então é o seguinte, você pode oferecer ossinhos pro cachorro? Pode oferecer, mas não com o objetivo de escovar dente. Você não pode pegar aquele osso, falar assim, aquele fêmur, sabe aquele fêmur que vende? Né? Eu sempre costumo colocar um cartãozinho meu junto com o fêmur. Ele funciona mais como distração. Exato. Se você, olha só, você pode dar aquele ossinho para o cachorrinho se distrair, cavar, brincar, pegar. Na hora que ele bata a patinha assim, bota o dente e fica... Aí é o momento de tirar, né? Então não... Eu costumo dar o joelho, né? O joelho vai no açougue. Geralmente eles jogam aquele joelho cheio de ligamento, tendão, cartilagem. Fora eu pego pra mim, cozinho, tiro o ar e ofereço pro cachorrinho. Mesma coisa, vai brincar com aquilo, vai cavar, vai roer, mas na hora que parou, tá assim, vai fraturar o dente. Então não pode. Animais, mais da metade dos animaizinhos que tem acesso a objetos duros, tem vício em objetos duros, tem fratura dental. E fratura dental não pode ficar na boca de hipótese nenhuma. Ou se extrai o dente fraturado ou se trata o canal. Eu trouxe aí os videozinhos de tratamento de canal para a gente ver como é que é o tratamento de canal nos animais. É muito semelhante ao que faz nos seres humanos, né? A gente um dente fraturado com aí, ó, esse é um dentinho, ó, esse é um canino superior direito que está fraturado e a gente limpa o dente, raspa as paredes do complexo endodôntico do dente, né, da polpa do dente, com o objetivo de fazer cessar a infecção. Dente fraturado não pode ficar na boca de jeito nenhum. Ou a gente extrai ou a gente trata o canal. Tratamento de canal convencional talvez seja o tratamento mais comum nos animais grandes, né, naqueles que não tem tanta doença periodontal assim, mas tem fratura. Então assim, não quer sujeitar o paciente ao seu pet a um tratamento de canal que é custoso, né, oneroso, né, difícil, não ofereça ossinhos, né, dê outra maneira de distraí-los, ou então dê brinquedinhos que são mastigáveis, né, brinquedinhos que permitam um exercício periodontal mais saudável. Der osso com objetivo de escovar dentes não existe. Isso, osso aquele uso natural, uso né? natural. Isso. Aqueles tipo couro. Pois aqueles viram um chicletão na boca, né? Aí também vou ter outra polêmica com o pessoal que é naturalismo, mas que oferece um alimento mais natural, né? Porque eles cheio de química, aqueles também não vou entrar nessa polêmica, mas aqueles, quando em contato com a saliva, vão virar um chicletão ali. Então aqueles, em geral, não causam tanto problema quanto os ossinhos naturais. Tá? Ossinho, a pessoa deve perguntar, tem dúvida geralmente nos clientes no consultório, os nossos colegas profissionais também têm sobre a alimentação natural, né? Que oferece às vezes alguns ossinhos crus para o animal, em geral pescoço de peru, né? Pé de frango, em geral pode oferecer, né? Eles não oferecem uma resistência tão grande assim a ponto de fraturar dente. Se bem que a fratura de dente pode acontecer contra qualquer fômite, né? Você falava sobre da grade, né? No cachorro que rói grade. Pode fraturar, né? O canino tinha o desgaste, né? Vai acontecer. Isso é muito comum dos animaizinhos zoológicos, né? Os animais zoológicos submetidos sob o estresse, às vezes por cambiamento, por doença, alguma outra coisa assim. Eles roem as grades por estresse e aí vão ter desgaste ou mesmo fratura nos dentes. Quando acontece isso, a gente vai tratar lá no zoológico também, muito comum a gente tratar os dentinhos dos animaizinhos zoológicos que estão estressados, às vezes com deslocamento, cambiamento, né? Então o desgaste acontece de uma maneira mais lenta, a fratura de uma maneira mais aguda. Quando fraturou, tem que tratar o canal, não tem jeito. Dependendo desse estresse, esse desgaste pode acabar levando a uma fratura. Sim, principalmente nos caninos, onde o desgaste na face vestibular desses dentes aqui, vão fragilizando os dentes, pode levar. O desgaste, por ser mais demorado, mais crônico, o próprio organismo tem a capacidade de reagir e se defender. Ele forma a dentina terciária
que há olhos não treinados se assemelha muito à fratura, mas é desgaste do dente. Isso para infecção não é problema, porque o canal está lá protegido, o dentinho, apesar de perder a sua coroa clínica e perder a sua funcionalidade, infecção não vai ter. Né? Mas a fratura não, a fratura expõe a polpa, a fratura complicada, aquela que expõe a polpa dentária, essa não tem jeito. A polpa tem que intervir o mais rápido possível. Não pode esperar, porque aí a infecção pode ser mais complicada depois para a gente fazer qualquer tipo de intervenção. Né? Além de gerar dor, gerar infecção secundária. Né? Então, dentes fraturados não pode ficar na boca e ponto final. E a questão de dente de leite, quando não cai? Isso também é muito comum, né? Eu pego muito animalzinho que chega, às vezes tem 4 caninos. Ai, minha nossa senhora. Sabia que quando eles têm animaizinhos que não trocam os dentes de maneira adequada, mas por questões genéticas, principalmente. Então, cãezinhos toy, né? Lhasa, Yorkshire, muito comum, maltês, são quando por questões, a maioria delas genéticas, o dentinho de leite erupciona num localzinho diferente. O dente permanente, perdão, erupciona num local diferente do que deveria ocorrer. E aí não ocorre a risólise do dentinho de leite, e aí nós vamos ter o dentinho permanente e o de leite juntos na boca. Porque o de permanente ele vem empurrando é um empurrar químico, né? Um empurrar... de maneira bem grossa. Isso, é porque os odontoblastos são as células que formam o dente, vão incitar os odontoclastos, que são as células que comem dente. Então, quando o botão do dente permanente está se formando no local certo, os vão empurrando quimicamente, de maneira que quando ele erupciona o dente permanente... Exatamente, os dentinhos de leite já não podem estar na boca. Quando isso acontece de maneira concomitante, nós temos dentinhos permanentes e dentinhos de leite na boca juntos, está errado. Não tem que esperar. Você fala assim, ele tem que esperar quanto tempo? Nada. Na verdade, é a única urgência que nós temos na odontologia veterinária. Tem que tratar o quanto antes. Porque se deixar os dois juntos, nós vamos ter 2 problemas principais. O primeiro é maloclusão, desencaixe dos dentinhos quando o paciente fecha a boca. Isso, para o ser humano, causa diversos problemas de ATM, que a nossa articulação temporomandibular é bastante complexa, né? A gente sai, desloca, vai para um lado, vai para o outro. A do carnívoro não, a articulação temporomandibular é muito simples. Ela só faz movimento de abre e fecha. E qualquer problema, qualquer desencaixe dos dentinhos vai forçar a ATM desses animais. Ele vai sentir dor, mas ele não vai falar para você que sente dor. Ele vai manifestar a dor de maneira menos evidente. Vai comer com mais dificuldade, vai ser um animalzinho mais antissocial, não permite uma poluição da boca. Então, isso vai gerar um certo desincômodo para ele. Ademais, nos caninos inferiores, que ele tem um cantinho certo para ocluir, quando o animalzinho fecha a boca, levanta a boca do seu cachorro aí, que você vai ver onde é que o canino está descansando. Ele encaixa certinho. Ele encaixa certinho. Eu tenho o terceiro incisivo e o canino superior. O inferior encaixa direitinho ali. Se por acaso os dentinhos de leite estão ali, pode acontecer dos canininhos, vou olhar para a câmera assim, né? Dos canininhos inferiores que estão assim, lingualizarem e ficarem com a base estreita, que nós chamamos. E quando o cachorrinho fecha a boca, o que acontece? Pega no palato, pega no céu da boca. Isso causa um trauma, às vezes a comunicação bucosinusal em algum tempo, mas causa dor toda vez que esse paciente fecha a boca. Você imagina se sentir dor diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite. Mas ele está comendo, ele está bebendo. Sim, ele come e bebe por autopreservação, né? Mas não tem zero qualidade de vida. Então isso é muito, muito problemático. O desencaixe, a maloclusão dos dentinhos permanentes dos cães. Ademais, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a doença periodontal precoce. Do jeito que acontece o acúmulo de tártaro de maneira mais evidente em animaizinhos menores, com mais dentes, eles ficam mais apinhados, mais encavaladinhos. Isso, você tendo um acúmulo maior naqueles locais. Exatamente, que é a doença periodontal precoce. Então, muitas vezes a gente vai fazer a extração do dente leite e vem permanente junto. Não é o mundo ideal, né? A gente tem que fazer uma intervenção mais rápida, mais precisa, porque se tiver a capacidade genética desse dentinho voltar para o lugar, simplesmente abrir e fechar, o dentinho vai ocluir no lugar certo, não vai ser muito problemático. Agora, se esperar, né? Vamos esperar aí alguns meses, algum ano.
aí a intervenção já fica mais penosa para o cão. Então, ideal, ele começou a sair os definitivos, se ficou... A gente, veterinários, clínicos, fala assim, vamos esperar acabar o esquema de vacinação, porque você é clínico, já me corrija se eu estiver errado, né? Vai até o livro 6º, 7º vez de vida, né? Por acaso coincide com a troca dos dentes. Então, se até na última vacina, clínico geral, você está aí com o seu cachorrinho, né? O seu paciente nessa fase de troca de dentes fazendo ali a vacinação. Fez a última vacinação, tem dentinho de leite na boca? Procura o odontologista veterinário. Na verdade, o ideal seria que todos procurassem para a gente conversar sobre odontológica, falar sobre escovação, sobre profilaxia, essas coisas direitinho. Mas se tem dentinho de leite permanente junto na boca, aí tem que ter inversão, tem que fazer remoção para evitar problemas maiores depois, mais tarde, né? Então é ideal a gente fazer isso. E a questão de... Tem como se fazer um tratamento sem anestesiar? Pois é. Olha só, a gente está caindo bastante voga aí, né? Essa discussão sobre tratamentos odontológicos anestesia free. Eita, derramei água aqui. Não. É possível fazer? Olha, é possível fazer muita coisa nessa vida sem anestesia. Eu tenho certeza. Mas tratamento odontológico de qualidade não é possível fazer, não. Eu coloquei aqui um segundo vídeo. Até porque o cão não vai ficar quieto se mexer na boca. Pois é. Eu falo que existem 2 momentos por exame clínico. Acho que é o vídeo 2 que eu trouxe aí e o vídeo... esse vídeo aí. Não apareceu esse. Pode colocar aí. Agora olha só, esse é o exame clínico onde o paciente está anestesiado. Olha o que a gente faz no exame clínico. Primeiro a gente faz uma inspeção de cada um dos elementos dentais do paciente. Saber a profundidade da bolsa, se tem bolsa, se o dentinho tem mobilidade, se não tem. Isso é absolutamente impossível fazer com o paciente porque ele vai sentir um incômodo aí, não vai deixar... Não vai deixar inspecionar esse dente. A gente tem que radiografar a boca desse paciente. A gente tem que fazer a palpação, a inspeção, a percussão do elemento dental. Isso o animalzinho não permite a gente fazer com ele acordado. Né? Isso para fazer o exame clínico, não estou falando nem de tratamento ainda. Né? O tratamento vai envolver cirurgias periodontais, onde vai envolver cirurgias, extrações, né? Remoção de cálculo subgengival. Aí no vídeo a seguir, porque assim, geralmente a gente como clínico, você faz um exame básico. Isso. A gente faz existem 2 momentos, né, por exame clínico do paciente na odontologia veterinária. Um que a gente chama de exame clínico inicial. Quando o paciente está desperto na nossa frente, a gente consegue examinar a cavidade oral, olhar, né, imaginar pela experiência, pela expertise, pelo treinamento, pelo conhecimento de como devem estar as estruturas periodontais se a queixa é doença periodontal, se é periodontite. Se por acaso a gente necessitar de exames complementares, é feito no segundo momento, onde a gente faz o exame clínico final do paciente. Todos os pacientes são submetidos à radiografia intraoral de boca inteira, porque 2/3 dos dentes estão na linha superior da gengiva. Então a gente não consegue inspecionar vendo. A gente depende de instrumentos especiais, de radiografia intraoral, para saber como é que está a saúde desse dente como um todo. Então o paciente estar imóvel na nossa frente para permitir um tratamento de qualidade. Esse paciente aí do vídeo que eu coloquei para vocês é um paciente que foi lá para fazer uma limpeza dos dentes. Né, mas olha a quantidade de placa, de cálculo que tira da linha subgengival. Né? E esse animalzinho não tinha nenhuma doença, acabou perdendo, pelo menos no exame clínico inicial, que fizéssemos nos suspeitar que a situação fosse tão grave. É porque ela estava naquela face palatina que a gente não consegue ver com o animal acordado. A gente precisa ver o paciente desacordado para a gente poder inspecionar tudo aquilo que a gente via. Então esse animalzinho já perdeu toda essa cadeia de dentes aí para o lado superior direito, né? E acabou também perdendo a do quadrante superior esquerdo também, dado a gravidade da doença periodontal. E o tutor lá foi porque um dentinho estava com uma corzinha diferente. Né? Então, isso com o paciente acordado é impossível fazer. A gente depende, então, de uma anestesia de qualidade. E a anestesia não está ligado aos impedimentos, às limitações
da anestesia não está ligado diretamente à idade do paciente. A gente anestesia geralmente nos mais velhos mesmo, 12, 15, 14, 15 anos. A semana retrasada, acho que teve um gatinho lá de 21 anos que a gente foi fazer odontologia. 21 anos. Aí eu falei, nossa, mas por que foi anestesiar com 21 anos? Ele não vai ver mais 21 anos, né? Ele vai ver um pouco mais de tempo, seguindo as expectativas de vida, mas vai ver com qualidade de vida. Mas os exames que a gente faz pré-cirúrgicos mostraram uma saúde, uma funcionalidade dos órgãos demandados pelo procedimento anestésico. Ok, então o rim está funcionando bem, o fígado está funcionando bem, o coração está funcionando bem. O risco é bastante diminuído, né? E curioso desse gatinho, que eu comentei, que ela tinha um dente que estava já com uma periodonte tão grave que impedia que o paciente fechasse a boca. Um molarzinho estava deslocado e o gatinho não fechava a boca, ficava com a boca aberta, não conseguia comer, não conseguia deglutir a própria saliva, né? Então não conseguia fazer o grooming, né? Não conseguia se limpar. Aí a tutora falou, tá com uma doença periodontal gravíssima, o dente está deslocado aqui, impedindo que ele feche a boca, a gente precisa tirar esse dentinho. Falei, mas eu morro de medo de anestesia, eu nunca anestesiei ele e tal, por medo desse tratamento. Eu falei, olha só, então veja como é que são as coisas. Dona fulana, olha só, o Mimi aqui não é Mimi, não do Mimi, do gatinho não, né? Mas o Mimi nunca foi anestesiado, passou 21 anos sofrendo. Chegou ao ponto agora que a gente não tem outra coisa a fazer que não anestesiar. Então, assim, a gente vai tratar, ele vai ficar bem. O tratamento dele é um tratamento absolutamente corriqueiro pra gente, faz todo dia. Mas ele passou 21 anos sofrendo. Até levar ao ponto irrevogável e inexcusável do ponto que a gente tem que fazer o tratamento nele de qualquer maneira para que ele consiga ficar vivo. Veja você. Né? Então, fez o tratamento, deu tudo certo. O tratamento até relativamente bem simples, mas trataram o dente, o gatinho voltou a fechar a boca tranquilamente, mas levou 21 anos sofrendo esse gatinho. Né? Poderia ter feito o tratamento de maneira precoce, não ter as graves consequências da doença periodontal no organismo durante tanto tempo e conseguir abrir e fechar a boca e ter mais qualidade de vida. Né? Esse paciente está bem, hoje está com 21, acho que está completando o beirão dos 22 anos aí. Mas está bem e o importante é que depois do tratamento ele ficou muito bem. E assim, aproveitando que você estava citando a questão do gato. Gato, assim como cão, também precisa ter esse acompanhamento. Sem dúvida, olha só. Porque alguns gatos têm alguns problemas mais... Existem pontuais. Doenças odontológicas exclusivas dos gatos. Os gatos têm alguns problemas odontológicos que demandam da gente uma atenção diferenciada. Eles, por serem animais estritamente carnívoros, né, eles utilizam mais os dentes na sua vida social do que os cães de maneira geral. Né? Então, existe uma doença chamada lesão de reabsorção dentária dos felinos, que é muito comum na cavidade oral desses animais. 60% dos gatos, até 65% dos gatos com mais de 3 anos de idade têm lesão de reabsorção dentária. A lesão de reabsorção dentária é uma doença idiopática, a gente não sabe o motivo, razão, circunstância que essa doença aparece na cavidade oral do gato. Mas existem duas maneiras de aparecer. Uma é uma forma chamada anquilosante, que começa na raiz dos dentes, onde o dente começa a ser reabsorvido pelo organismo de maneira silenciosa. Não existe nenhum sinal clínico. Geralmente isso é um achado radiográfico. Quando o gatinho vai para tratamento odontológico por qualquer outra razão, a gente acaba radiografando e encontrando. Se o gatinho pudesse falar, André, ele ia falar assim, olha, meu dente que estava aqui na boca, eu parei de sentir, ele está duro na minha boca. Todo dente tem uma certa mobilidade fisiológica. Se encostar o seu dedo limpo no seu dente, você vai ver que ele mexe para frente, para trás um pouquinho. Isso é fisiológico, é natural, isso que permite que o dente, relação com o dente, com o organismo é de articulação. Então ele está articulado na sua boquinha, né, na do gatinho também, e permite uma mobilidade fisiológica ali. O dente com lesão de reabsorção fica duro, porque ele começa a ser reabsorvido e a anquilose nessas estruturas que mantém o dente na boquinha não permite mais essa mobilidade fisiológica, ele fica durinho. E a raiz do dente começa a ser reabsorvida e também o plexo endodôntico, então ele para de sentir pelo dente, né? Todos nós sentimos pelo dente. Uma pedrinha de feijão, você para de mastigar e cospe porque você sente pelo dente. O gatinho com essa lesão de absorção anquilosante,
ele para de sentir. Então isso não é tão problemático, eu não uso o dente para mais nada, realmente o dentinho soltou na boca e não causa mais problema. Mas a outra forma de manifestação dessa doença é bastante grave, porque a lesão de absorção do tipo inflamatória, começa no colo do dente ou na coroa do dente, não reabsorve o plexo endodôntico. O dentinho começa reabsorvido, assemelha-se como se fosse uma cárie, e dói muito, dói demais. E isso tira a paz do gato de viver, tira absolutamente a qualidade de vida do paciente felino. Então é um gatinho que para beber água dói, para salivar dói, para comer dói. É claro que vai ser aquele gato mais magro, aquele antissocial que não quer contato com o ser humano, chega alguém, já vai direto para se esconder, porque viver dói para esse paciente. É uma doença muito comum nos gatos. Então, ela só é diagnosticada através de radiografia intraoral. Então, se já existe algum motivo para se fazer tratamento odontológico nesses pacientes, a gente deve fazer e radiografar a boca toda para tentar encontrar precocemente essa doença e já tratar. Então, essa é uma doença muito comum. Gatinhos têm doença periodontal. Tem doença periodontal, assim como os cãezinhos, talvez numa quantidade muito semelhante. Tá? Então, aquele 80% dos gatos acima de 3 anos de idade vão ter doença periodontal, assim como os cães também o têm. Gatinhos também têm fratura dental, mesmas consequências de tratamento. Tá? E existe também uma outra doença, essa talvez seja a doença mais frustrante da odontologia veterinária, que é o complexo gengiva estomatite crônico. É uma situação de saúde do paciente onde a gengiva começa a inflamar em razão da pouca aderência de placa bacteriana na boca. Também é de origem idiopática, a gente não sabe o motivo, razão, circunstância que essa doença aparece, mas é uma doença e que leva à baixa da qualidade do paciente. Animaizinhos às vezes não conseguem comer e, se não tratados devidamente, invariavelmente vem até morrer. É uma doença que a gente precisa estar de olho, porque se não tratada devidamente, precocemente, pode trazer consequências gravíssimas para a vida do paciente. Então, gatinhos precisam de tratamento odontológico tal qual os cães, quiçá mais do que os cães, por conta dessas características, dessas doenças tão graves que os acometem. Citou a questão que, por exemplo, que nem esse aí, essa extração de dente aí não vai evitar que ele venha comer. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Engole. Quando a gente tem 3 situações clássicas, a gente faz a extração do dente do paciente, né? Uma quando um dente de biotri radicular, nós temos aqui uma exposição de furca grau 3, quando a gente consegue passar o instrumento assim, entre uma raiz e outra, nós temos que extrair esse dentinho. É necessário que a gente faça a extração desse dente, porque se a gente permanece com esse dente, ia exigir que para a higienização dele fizesse aquela escova intradental, aquela com tufinho, entra e sai. Esse cachorro não vai permitir isso, a gente tem que extrair esse dentinho. Dentinho fraturado, com sua coroa, maior parte da sua coroa comprometida, tem que se fazer a extração desse elemento dental, e dentinho com mobilidade dental grave. Então, esses dentinhos doem bastante na cavidade oral. Quando a gente faz a extração, quando é necessário realizar a extração desse dentinho, ele não está servindo para mais nada, a não ser para causar dor ou infecção. Então a gente extrai o dentinho, geralmente o paciente, invariavelmente, André, invariavelmente, o animalzinho vai ter mais qualidade de vida, vai viver mais e melhor. São 20 anos fazendo odontologia veterinária e nunca um cliente chegou lá relatando que o animalzinho esteja pior depois do tratamento. Nunca. Sempre está melhor, está latindo mais, está mais esperto, está comendo mais, está mais próximo da gente, está mais sociável, porque melhora a qualidade de vida do paciente, invariavelmente. Tá? Então, extração de dente não é problemático de jeito nenhum. Se a gente extrai o dente no tratamento é porque não tem outra coisa para fazer. Vai incrementar a qualidade de vida do paciente, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente percebe que realmente assim, a questão da odontologia na veterinária visa realmente a qualidade de vida desse animal, tanto preventiva quanto
Saindo aí da linha da odontologia, né? Acho que a maioria das doenças começam ali pela boca, né? Então, assim como nos seres humanos acontece também, né? Nos animaizinhos também é muito semelhante. Então, como eu falei lá no começo aqui do nosso bate-papo, não existe saúde geral sem saúde odontológica. Não é possível a gente imaginar que um paciente esteja saudável com algum grau de afecção, de afecção odontológica, seja ela qual for. Então, a saúde começa pela boca. Boca saudável, organismo saudável. Boca comprometida, organismo doente. Não tem outra possibilidade de pensar, né? Eu acho que está chegando já, né, o fim do nosso bate-papo aí, mas eu não queria terminar o nosso bate-papo sem falar sobre carreira na odontologia veterinária, né? Acho que tem uns colegas que querem saber como é que a gente faz hoje para atuar na odontologia veterinária, e hoje está uma coisa muito mais simples, né? Hoje os pacientes, os pacientes, os veterinários saem generalistas da faculdade e vão procurar uma especialização, uma formação mais profunda sobre aquela área que quer atuar. Geralmente, eles dependem de uma pós-graduação em uma clínica de pequenos para se tornarem até plantonistas, clínicos gerais. E o clínico geral é uma estrela do rock para a medicina veterinária. Os bons clínicos são os profissionais mais demandados hoje em dia nos hospitais, nos centros veterinários, porque bons clínicos, né? Não são clínicos ruins. Os bons clínicos que conhecem, que têm a perspicácia de lidar com o tutor, né? Tem habilidade social, tem uma habilidade comercial, são profissionais muito demandados hoje. Mas geralmente eles dependem de uma pós-graduação para se tornarem, terem ainda uma formação mais profunda. Depois dessa formação especializada na clínica, numa pós-graduação, existem as pós-graduações de áreas específicas entre a odontologia. Hoje existem 2 cursos realizados em São Paulo, onde fornece a formação para os clínicos veterinários de pequenos animais que querem atuar com odontologia veterinária. Então, na internet vocês encontram, né, pós-graduação em odontologia veterinária. Hoje só está tendo lá em São Paulo 2 turmas, 2 cursos diferentes, mas igualmente bons. Um capitaneado lá pela doutora Vanessa, profissional maravilhosa de São Paulo, e outra pelo doutor Leon, que também é nosso professor já antigo, talvez hoje o dentista veterinário, o melhor dentista veterinário do Brasil, um cara sensacional. Mas depois que você fizer a pós, ou trabalhar com a pós, você será um especializado em odontologia veterinária. Na verdade, a gente diz que não existe o cargo de especialista no Brasil para algumas áreas, se não tem colégio, não tem prova, né? Odontologia veterinária, infelizmente, é uma delas. Nós não temos ainda um colégio brasileiro de odontologia veterinária, nós temos uma associação de brasileiros de odontologia veterinária, onde se agregam lá os profissionais que atuam com odontologia veterinária de maneira especializada. Mas é uma área que está em franca expansão, como muitas outras da medicina veterinária. Tem um mercado aberto, se precisa de muitos veterinários que atuam com odontologia veterinária de maneira adequada, de maneira correta, de maneira ética, e acho que é um caminho bem bacana para o colega que queira atuar nessa área. É bem emocionante, é bem apaixonante, e não tem rotina não. Todo dia é diferente. Então eu gostaria de agradecer. Que bom, que legal. Né? Se quiser passar suas redes sociais, onde é que o pessoal consegue entrar em contato, até às vezes se alguém quiser fazer estágio, alguma coisa, vocês têm estágio? Sim, claro, nós temos um programa de estágio bem desenvolvido lá no Odontosul, onde os colegas atuam por um semestre, renovável por mais um semestre. Então eles vão ter lá a experiência de saber como é que como é que funciona a clínica odontológica veterinária. Inclusive, acho que é uma coisa fascinante, muito boa, se o estudante
já experimentar diversas áreas antes da sua formação para ele... Até para ele saber para que lado que ele vai, Exatamente, né? Olha, se for lá e falar, não, odeio odontologia veterinária, quer fazer outra coisa, já ganhou um tempo, né? Já não vai sair tão apagado, tão no escuro assim da sua formação. É bom que ele busque várias opções para saber aquilo que ele realmente deseja fazer. Porque você imagina, né? Você está achando chata a faculdade aí, durante 4, 5 anos, você imagina fazer a mesma coisa durante 20, 30 anos, né? É muito mais complicado, é muito mais difícil. Então você tem que ser realmente, absolutamente, totalmente apaixonado por aquilo que você vai fazer. Se você não acordar de manhã cedo, e nossa, mais um dia daquilo que eu gosto mais ou menos de fazer, isso vai se tornar uma pena, né? Não é um trabalho, né? E a veterinária permite que a gente trabalhe com a nossa paixão, né? Invariavelmente as pessoas escolhem a medicina veterinária porque amam os animais, porque gostam de estar perto dos animais, né? Até digo isso, não deve ser a sua primeira paixão, deve ser a sua segunda. A primeira tem que ser os seres humanos, as pessoas. Os veterinários são profissionais que atuam com pessoas, os veterinários de pequenos animais, né? Que por acaso essas pessoas que a gente atende têm os animais e a gente usa os animais como ferramenta para atingir essas pessoas. Então, eu acho que essa experimentação é fantástica, deve acontecer, deve ser fomentada, e a gente também fomenta através do nosso programa de estágio lá. Podem procurar aí pela @odontozu, odonto, ZOO, nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook. Tem nossa página de internet, o www.odontozu.com.br. Eu também tenho uma rede, eu estou no Instagram também, que é @Floriano_OZ. Floriano_OZ, que é o meu Instagram pessoal, onde eu coloco lá coisas sobre odontologia, coisas gerais também, sobre a vida, mais específica da Odontozu mesmo. Aí lá você consegue o telefone de contato, se precisar falar, se quiser tirar alguma dúvida, quebrar a cabeça em algum caso clínico interessante, tutores que têm alguma outra dúvida, a gente tem prazer em conversar. Como eu falei, às vezes investir um pouquinho do tempo falando de odontologia veterinária é uma das coisas mais prazerosas que tem na vida. Né? Queria agradecer realmente ao Dr. Floriano, trouxe bastante informação, algumas questões foram desmistificadas, né, o que é muito bom. Agradecer também a parceria que a gente tem com o estúdio Plano B, né, que é quem fornece toda a questão de edição, produção para esse nosso podcast. Agradecer para aqueles que nos acompanharam até o momento, para que possam se inscrever no canal, compartilhar, curtir, né? E é isso. Muito obrigado, André. Obrigado, pessoal aqui do Estúdio Plano B. Estou à disposição para vocês em uma próxima oportunidade. Para mim foi um prazer. Um abraço, até a próxima.